Outra operação também que foi deflagrada, mas foi divulgada ontem, diz respeito à maneira como as casas das pessoas são invadidas virtualmente por criminosos, por bandidos e fazem vítimas, que são os nossos filhos, nossos sobrinhos, os nossos netos, as pessoas que são jovens, adolescentes, que acabam sendo vítimas de pessoas que fazem exploração de todo tipo, inclusive exploração sexual. Ontem, um caso foi divulgado pela Polícia Federal. O de uma garota de 12 anos, que foi vítima de um homem que se passava por adolescente para tentar se aproximar, conseguiu fazer isso. Foi a Operação Carcará 16, que foi deflagrada pela Polícia Federal. E eles obrigavam, e eu falo no plural porque ele chegou a montar uma espécie de audiência coletiva, obrigavam essa jovem, a adolescente, a absurdos, como automutilação, autoflagelo, coisas do gênero, ingerir, enfim, produtos como sabão, coisas absurdas que foram flagradas pela Polícia Federal durante esse trabalho de investigação. A delegada, que acompanhou o caso, gravou um vídeo falando a respeito da gravidade do que se observou nesse caso. Essa investigação, ela tem um viés particular. Diferentemente do que acontece normalmente nas investigações de natureza onde há menores investigados, o que nós identificamos foi que havia a produção do material pornográfico era feita em salas online, né, onde havia mais de uma pessoa, ou seja, era um grupo participando dessas salas online, e havia também uma exigência de mutilações, né, de ingerir bebidas que não são adequadas, né, são comportamentos que notadamente não víamos em outro tipo de investigação. Ele tinha um domínio muito forte sobre a vítima. E também, além da questão do domínio, ele fazia ameaças, né? Tanto a ela quanto a familiares, no sentido de que, se ela não colaborasse, ou seja, se ela não fizesse, não se submetesse àquilo que eles determinavam no momento da gravação, ele faria a exposição desses vídeos e das imagens em outros grupos que ele tinha o controle. Então ele pedia para que ela tomasse detergentes, que ela comesse sabão, que ela se mutilasse, que ela anotasse nomes diversos pelo corpo, em todas as partes do corpo. Eram nesse sentido as violações. Difícil para a gente imaginar esse tipo de crime, esse tipo de mentalidade. Mas o trabalho feito pela Polícia Federal mostra que isso existe e revela o quanto nós estamos vulneráveis se não estivermos vigilantes. Eu estou recebendo aqui no estúdio o coordenador da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que é o delegado Mácula. Ele já está aqui com a gente. Delegado, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, Joel. Estamos à disposição. Delegado Humberto Mácula, vamos falar a respeito não especificamente deste caso, que é um caso que é da Polícia Federal, mas a respeito dessa vulnerabilidade. De que maneira as pessoas podem proteger suas residências desse tipo de invasão de criminosos tão perigosos? Sim, é verdade, Joel. A gente tem observado que desde 2020, com a potencialidade que a internet teve, né, que é uma ferramenta maravilhosa, né, que obrigou as pessoas a ficarem em casa, a gente percebeu que esses criminosos, eles meio que avançaram na tecnologia e no método de abordagem, né? Então hoje o criminoso ele tem total acesso a quem quer que seja em qualquer lugar do mundo. Então a abrangência é muito grande, o alcance é muito grande, os limites territoriais alcançaram. Então através da internet, que é utilizada para o bem, mas também para o mal, o criminoso possibilitou a ele adentrar na casa das pessoas, dos usuários e torná-las vítimas. Então esse caso em particular, a gente já participou de algumas investigações também, não desse caso, mas outros casos similares. Né? Isso chega a ser comum, delegado? Olha, com o passar do tempo, a gente tem percebido, tanto no estelionato eletrônico como nesse caso do estupro virtual, né, que as vítimas, os usuários, eles têm se precavido um pouco maior, justamente pela luz que tem que ser jogado nessa situação, né? Os pais abordando mais os filhos, os pais monitorando mais o que seus filhos estavam fazendo na internet. Mas a gente observa que a abordagem ela é ininterrupta desse criminoso, ela não para. Então, as pessoas estão na sua casa e estão sendo bombardeadas
por essas tentativas de abordagem, por essas abordagens, sejam com link falso, sejam em canais, em jogos de videogame para as crianças, seja em jogos online, seja em relacionamentos interpessoais, em plataformas de relacionamento. Então, uma criança hoje de 12 anos, de 10 anos, ela já tem um acesso já a essas plataformas e a abordagem desses criminosos. Então, o que a gente recomenda, Joel, é desconfiar de tudo e, principalmente para os pais, sempre monitorar seus filhos na atividade da internet. Você falou sobre jogos virtuais. A maioria dos games aí fazem... Aliás, os adolescentes hoje nem querem mais um videogame se ele não estiver conectado, né? Não é como no passado que você tinha ali o jogo, você jogava ali. Geralmente eles querem esse jogo feito de forma conectada. Existe nessa possibilidade uma relação de diálogo que leve a algum tipo de cometimento de crime? Vocês já testemunharam a utilização dessas plataformas também para esse tipo de crime? Sim, é bastante utilizado por criminosos. Criminosos que se passam por crianças em chats que são dentro dessa plataforma, né, e abordam essas crianças, adolescentes, se passando também por adolescentes, contando histórias, fazendo aquela aproximação, aquela abordagem, até no momento em que pedem muitas das vezes vão para uma WhatsApp ou vão para uma outra plataforma mais próxima, há uma troca de mensagem, uma troca de imagens e aí começa a prisão psicológica, né, de ameaças, de extorsão, como é o caso dessa menina. Mas sim, dentro de algumas plataformas de jogos, sim. A boa notícia é que a maioria dessas plataformas hoje, elas têm uma conectividade, uma intimidade muito maior com as autoridades públicas e tem um serviço de prevenção muito apurado, com algoritmos que conseguem captar esse tipo de conversa sexualizada, esse tipo de conversa com uma abordagem mais criminosa. Agora, essas plataformas também já oferecem informações à polícia rapidamente? Porque muitas delas estão sediadas em outros países, em outros locais. Vocês conseguem acesso às informações rápidas? Sim, quando nós começamos esse tipo de investigação lá em 2017, 2016, né, que começou essa ampla utilização da internet para o meio criminoso, nós não tínhamos tanto feedback dessas empresas. A boa notícia é que hoje, em 2025, tanto instituições bancárias, fintechs, essas plataformas de jogos, plataformas do e-commerce, né, que oferecem serviços de venda de produtos, todas elas já fornecem uma excelente resposta para a Polícia Civil e, além dessa resposta, que é um meio repressivo, também de prevenção. Né? Hoje, para você abrir uma conta numa agência bancária na internet, hoje existem vários tipos de mecanismos que essas instituições bancárias utilizam para precaver e obter informações que, se forem utilizadas para uma fraude bancária, por exemplo, elas entregam com muito mais rapidez e de uma forma muito mais precisa para a Polícia Civil. Agora, não se trata apenas desse tipo de crime. Aliás, voltando um pouco para esse caso do crime do estupro virtual, como é que se enquadra, como é que você tipifica isso dentro do Código Penal? A legislação também é moderna nesse sentido? Sim, a legislação hoje ela tem acompanhado essa questão do estupro virtual. A pena, inclusive, ela está prevista no Código Penal, ela é possível e pelo fato da internet ser utilizada como um meio, há um agravante de pena. Há um agravante. A gente tem observado, Joel, que a legislação ela tem considerado a questão da internet sendo utilizada como uma ferramenta, né, para cometimento do crime ser um agravador. Né? Inclusive no crime de bullying, que é um crime que foi instituído, está no Código Penal desde 2024, janeiro de 2024 ele foi publicada essa lei, e o agravante por você utilizar a internet é muito maior, de 2 a 4 anos, enquanto na questão presencial apenas multa. Então você observa que o legislador ele tem se atualizado nessa situação, justamente por quê? Porque a internet você não tem, acabou, a abrangência é muito grande. Uma pessoa em São Paulo comete um crime em Teresina, né? E o alcance também, acabou o limite territorial. O legislador entende que é mais grave a utilização dessa ferramenta para aproximação. Muito mais grave. É importante isso. Agora, outra questão que envolve também os crimes virtuais são os golpes. As pessoas que são vítimas de golpes financeiros. Isso é muito, muito comum. Há agora a modalidade, delegado, de investimentos. As pessoas estão entendendo mais como é que funciona essa questão dos investimentos. E os criminosos entraram nesse segmento também para tentar pegar as suas vítimas. Como é que isso tem funcionado? Até que ponto isso está preocupando a polícia? Olha, nós temos percebido, Joel,
nesse ano agora, final do ano de 2024, início de 2025, muitas vítimas nos procurando com investimentos falsos, né, fraudes de investimento. Tanto por pessoas que prometem um ganho muito rápido, recebem aquele valor e simulam um investimento que não existe, como plataformas de investimento que são disponibilizadas em lojas virtuais, que a vítima ela é compelida a baixar esse aplicativo, essa plataforma que, na verdade, é uma plataforma de fraude, é uma plataforma criada pelo criminoso. A pessoa coloca o seu dinheiro nessa plataforma por meio de um crédito de Pix ou de um crédito financeiro. Ele observa que aquela plataforma está informando um ganho, muitas das vezes de 10% ao mês, que não existe, né, que é apenas fraudado, e, de repente, aquele valor que está lá desaparece. E aquela plataforma foi apenas criada pelo criminoso. Então, a recomendação que tudo falso, tudo falso, tudo falso. Desde a abordagem, se passando por um grande coach nacional, até o próprio aplicativo que é encontrado naquela plataforma, que é encontrado nas lojas de compra das empresas, seja ela o Google, seja a iOS, seja da Apple. Ele baixa aquela plataforma, coloca o seu dinheiro naquela plataforma e vê o dinheiro ir embora depois de alguns meses. Então, a nossa recomendação é não acreditar, é desconfiar, é procurar plataformas que já são verificadas no mercado. Existem plataformas de investimento, inclusive do seu correspondente bancário, né? Existem plataformas, converse com o seu gerente e não seja mais uma vítima. Temos vítimas que perderam desde 50 mil, 200 mil, 600 mil, 700 mil reais 700 nessa questão dessas plataformas que são falsas. Olha, dica importante. Quer investir, procura alguém que você conhece, gerente do seu banco, por exemplo. E aí ele pode te orientar melhor a respeito disso. Isso é uma dica. E para os pais, delegado, qual é a principal das dicas em relação a esses crimes cometidos contra adolescentes? A principal dica é monitore o seu filho na internet. Existem ferramentas que podem fazer isso e existe a conversa. Converse bastante com seu filho para que, se ele esteja sendo ameaçado na internet, se alguém está abordando ele de uma forma inapropriada, que ele imediatamente comunique os pais, comunique alguém de confiança e nos procure para que a gente possa realizar essa investigação. O monitoramento dos seus filhos na internet, ele é imprescindível para que evite que ele seja mais uma vítima. Delegado Humberto Mácula, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Muito obrigado ao senhor.